Eu sou o único programador fracassado? E esse sentimento? Como que fica? Recentemente eu vi um vídeo do Rafael Romano, cara, onde ele expressa um pouco da frustração dele ali com relação ao trabalho dele, à posição dele como desenvolvedor. Ele faz algumas comparações ali com alguns amigos dele, que segundo ele recebem mais do que ele. A coisa que eu achei engraçada é que o Rafael diz saber inglês fluentemente e já tem ali alguma experiência com desenvolvimento, né? Segundo ele, trabalhando 7 anos nessa empresa. E isso me pegou, cara. Isso me pegou um pouco. Eu não vou aqui fazer um react do pitch, porque outros programadores já estão fazendo isso. É, eu acho que já fizeram isso melhor do que eu. O jovem tranquilão já, já fez um react, o curso de tecnologia fez. Provavelmente daqui a pouco o Davin vai fazer também. Então, o Breno Veras fez também. Então, vários outros programadores já fizeram isso. Então, não vou fazer o react, mas eu fiquei pensando sobre isso, cara. Esse sentimento de ser fracassado, eu particularmente acho que é uma constante. A história do Rafael ela é muito parecida com a minha em alguns aspectos. E o pessoal do curso em vídeo também falou a mesma coisa. Eu trabalhei 7 anos em uma empresa e, cara, eu não. No fim, eu adorava trabalhar na empresa porque eu trabalhava com pessoas incríveis, são meus amigos até hoje, as pessoas com as quais eu trabalhava, mas eu não era valorizado. Pura e simplesmente assim. Eu acho que hoje a gente tem que ter maturidade suficiente para reconhecer isso. O meu salário era menor, embora eu ganhasse alguma coisa por fora. O meu salário era o menor salário da empresa. Ah, eu acho que todo mundo faz para merecer. Eu não vejo problema nenhum em pessoas ganharem mais do que eu, mas a diferença chegava a ser bem discrepante. Para eu ter um salário mais ou menos parecido com o salário que essas pessoas ganhavam, eu tinha que fazer muita coisa por fora. Eu acabava fazendo freela, então eu ganhava para eu ganhar mais ou menos a mesma coisa, eu tinha que trabalhar mais, então não fazia sentido. E, cara, isso é muito comum. Eu me sentia frustrado várias vezes. Muitas vezes cara, eu vou desistir desse negócio, vou procurar alguma outra coisa para fazer. Essa época inclusive foi a época mais complicada para mim como desenvolvedor, sendo bem honesto. Eu quase desisti mesmo de ser programador. Eu saí da empresa em um determinado momento e na hora de tentar outras vagas eu não tinha forças, eu não queria tentar novas vagas. É, eu fiquei um tempo perdido, né, trabalhando aqui e ali. Inclusive, a primeira vez que eu trabalhei remotamente foi durante esse período, né? Porque eu estava trabalhando em um local, aí recebi uma proposta e fui trabalhar remotamente. Foi a primeira vez. Nessa empresa eu trabalhei um ano e pouco remotamente, home office. Eu já sempre tive essa vontade de trabalhar home office, mas foi nesse período que falei, puxa, eu não preciso ficar indo pro escritório de fato. Acontece que as coisas, a vida acontece, né? E eu acabei tendo que voltar a trabalhar em escritório depois dessa vaga. Eu trabalhei em mais algumas agências de publicidade, daí veio a pandemia, passei a trabalhar de casa, fui trabalhar numa grande empresa de tecnologia e hoje estou aqui, eu trabalho para empresas internacionais, né? Então acho que isso faz muito sentido. Cara, eu acho que muita gente já deu conselho pro Rafael. O meu principal conselho é esse, cara, sai da empresa. Uma vez uma amiga da minha mãe, já uma senhora, falou para mim uma coisa sobre isso e eu não esqueço disso, que ela falou para mim, cara, às vezes você tá trabalhando tanto tempo num lugar que você passa a ser igual a um sofá velho. A pessoa sabe que você tá ali, às vezes até senta, mas tanto faz. É só mais um móvel da sala. Então eu acho que isso me pegou demais. Acho que o conselho, cara, é esse. E não só para ele, para qualquer dev que não estiver feliz no seu trabalho. Eu não falo para ninguém simplesmente largar do nada, né? Eu acho que você tem que procurar ali
formas de fazer isso da melhor maneira possível. Comece a aplicar para outras vagas e aí então saia da empresa. Eu acho que, óbvio, reconhecimento pode ser feito de várias maneiras. Salário é um delas. Só de pagar um salário competitivo, a pessoa já vai estar ali mais ou menos satisfeita e segura, né? De que, poxa, meu trabalho está sendo visto, eu recebo ali um salário competitivo, eu tenho um salário que está de acordo com o que eu vejo no mercado e fora. Então, o primeiro ponto é esse. E se a empresa não fez isso e você está trabalhando 7 anos, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Mesmo quando você sair, ela pode até perceber que você faz falta, mas tanto faz. Se eu tivesse que dar um conselho é esse. Eu acho que você tem que sair da empresa. Qualquer dev numa situação parecida tem que procurar novos ares. Eu, inclusive, acho que muito desse job hopping aí, dessa coisa que o pessoal fala que você trabalha 1 ano, no máximo 1 ano e meio numa empresa, tem muito mais a ver com isso do que simplesmente com o salário. Eu acho que o salário seja o principal, mas também tem a questão da satisfação pessoal. Quando você trabalha... o desenvolvedor tem muito disso, né? O desenvolvedor está sempre procurando por desafios, né? Mesmo você recebendo, muitas vezes, mesmo recebendo um salário legal, o desenvolvedor acaba ficando insatisfeito porque ele não está tendo um desafio ali que faça sentido. E pensando até em futuro, em carreira, isso pode impactar negativamente se você não tiver desafios técnicos que façam sentido, né? Então eu acho que tudo isso está muito... circula muito em volta ali do que é ser um programador. Eu acho que faz parte do nosso ser, tá resolvendo problemas. Então, mas o salário, sem dúvida nenhuma, é um grande indicativo ali de que algo não está certo. E eu tenho essa opinião mesmo, assim. Cara, você tem inglês, se você é programador, você sabe inglês, obviamente, né, gente, vamos entender aqui que tem níveis de senioridade, as vagas são bem específicas, você tem que fazer a aplicação, e se você passar, ok. Mas se você tem inglês hoje, cara, aplica para vaga gringa. Não tem por que você ficar aplicando só para vagas no Brasil. A gente sabe que, embora um programador seja uma profissão bem paga no Brasil, ainda não vai chegar perto do salário que você receber trabalhando para gringa, simplesmente porque está numa moeda forte. Então, muitas vezes, esses programadores ganham, sei lá, 3, 4 vezes, 10 vezes mais do que você, mas é porque ele está trabalhando para uma empresa de fora. Se a pessoa trabalha para uma empresa de dentro, ainda assim, se a pessoa ganha 10 vezes que você trabalhando para uma empresa brasileira, cara, tem alguma coisa complicada, porque no Brasil os salários são mais ou menos equiparados. Quando você entra num site igual Glassdoor ou algum desses parecidos aí, você pega um salário, um range de salário ali, você vê que os salários eles giram mais ou menos em torno da mesma quantia, salvo uma exceção ou outra ali. Então, realmente tem uma coisa difícil. E eu não acho também que isso tem relação com a linguagem de programação. A linguagem de programação ela incide na quantidade de vagas, sim, e aí sim o salário pode estar envolvido. Mas não tem a ver com você estar recebendo tanto menos do que seus companheiros, seus amigos. Algumas pesquisas indicam ali algo em torno de 15, 20% a mais só. No seu caso, 10 vezes, é 1000% a mais do que você recebe. Então, acho que faz todo sentido você... A linguagem de programação, se você quiser aprender por conta própria, poxa, eu quero fazer uma coisa mais focada em mobile ou alguma coisa diferente e tal, aprender uma linguagem mais específica, onde tem menos vagas para eu ter uma probabilidade de ter um salário maior, tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Mas o salário, quando ele está muito baixo, ele não tem relação direta com a linguagem de programação. Geralmente tem mais a relação com você mesmo. Então, eu acho que faz todo sentido você procurar por novas oportunidades, tenta aplicar para a gringa, sem medo de errar. Faz parte, eu acho que o programador fracassa mesmo. E assim, eu acho que a gente tem que encarar o fracasso como uma oportunidade de você crescer também, né? Não querendo ser coach aqui, porque eu sou contra coach, mas você tem que enxergar no fracasso uma possibilidade de crescimento.
Eu errei demais, cara. Minha profissão, pô, eu passei a grande maior parte da minha carreira, eu passei dentro de agência de publicidade. E isso fez um mal tremendo pra minha carreira, do ponto de vista até de salário mesmo. É, eu trabalhei durante muito tempo com WordPress. Por causa do WordPress eu tenho dificuldade de engrenar em outras tecnologias, como Node, como até outros frameworks em PHP mesmo. Agora que eu estou começando a engrenar com frameworks mais back-end, ainda assim voltado para full stack, né? Como Laravel e como CodeIgniter, por exemplo. Que são dois frameworks com os quais eu estou tendo que trabalhar agora. Então, acho que é isso, cara. Eu acho que você tem que procurar por novos ares, tem que procurar por novas oportunidades. Se você é desenvolvedor, está se sentindo do mesmo jeito, cara, procure ajuda. Faça terapia, procura fazer ir no psicólogo, procura fazer exercício físico e sempre de olho nas oportunidades, não fica agarrado em uma empresa só. Eu acho que é uma área, embora a gente esteja passando por um período um pouco complicado na área de tecnologia, porque as empresas não estão contratando igual contrataram durante a pandemia, mas ainda é uma área com uma enorme quantidade de oferta de vagas, ainda é uma área que paga-se muito bem. Eu acho que se comparado, eu estou sempre falando disso, porque comparado a outras profissões, programação é uma programação que te dá a oportunidade de ganhar um salário legal. Você pode atuar como empreendedorismo, desenvolvendo seu próprio produto para resolver problemas específicos, local ou uma coisa mais globalizada. Acho que a gente não pode ter medo de errar. Faz parte do carro. Meu cachorro está procurando um lugar para dormir. Então, eu acho que é isso. Bom, obrigado se você ficou até aqui. Não deixe de curtir, se inscrever no canal. E é isso, obrigado. E pro Rafael, cara, um abraço. Tomara que você encontre aí o caminho das pedras, né? Todos nós passamos por isso. Eu tô falando, eu tive esse momento, foi muito pesado, foi muito complicado para mim na época, mas eu tenho aí uma família que me ajuda bastante. Então procura ajuda, não se sinta sozinho, você não é um fracassado. Se você está em 7 anos trabalhando com isso, com certeza você não é um fracassado, e não seria também em outra situação, mas especificamente nesse caso, eu acho que não é. Trabalhar 7 anos com programação, você tem que. Eu sempre falo isso. Eu acho que qualquer um pode ser um programador, mas programação não é para qualquer um. Então, se você tá nessa 7 anos, cara, você já passou dessa linha aí de fracasso, você conseguiu seguir bem. Só talvez seja um problema com a empresa na qual você está trabalhando mesmo. Beleza? Um abraço e até breve.